Voltamos a falar e apertar um pouquinho mais o Carlos Amasta, considerado um mega empresário no Tocantins. Você sofre algum preconceito por ter nascido na Colômbia? Sem dúvida. Já sofri muito mais. Graças a Deus e aos bons gestores na Colômbia, nos últimos 8 anos mudou muito a percepção do país, né? Hoje eu recebo muito mais elogios do que preconceito, né? Hoje todo mundo quer visitar Cartagena, quer conhecer Colômbia, quer ver a transformação que houve. Mas isso depois de 20 anos de Brasil, né? Eu estou quase 28 anos no país. Os 20 primeiros anos foram muito sofridos. Aliás, os primeiros muito mais ainda, porque o preconceito era muito grande, muito grande. O sucesso econômico para alguém que veio da Colômbia teria que haver alguma relação com qualquer coisa que não fosse um negócio lícito. E as pessoas não têm a percepção de que a Colômbia é um país com quase 50 milhões de habitantes e que sofreu, e eu sofri esse processo no Brasil, por causa de 50 mil bandidos que fizeram essa imagem do país. O que não é real, né? Sempre 47 milhões de habitantes acordaram cedo para levar seus filhos para a escola, para ir trabalhar, para produzir, para fazer alguma coisa produtiva da sociedade. Mas, infelizmente, a imagem que se espalhou no mundo era de um país de paramilitares, de traficantes, de guerrilheiros, etc, etc. E vale a pena te fazer uma reflexão, Fernando, que talvez as pessoas desconhecem. A Colômbia chegou naquele fundo do poço e posso garantir que foi um excesso de democracia. A Colômbia é o único país da América Latina que conta 200 anos de tradição democrática. Nós tivemos um período de exceção dos 54 ao 58, quando tivemos um presidente que foi um general militar. Mesmo assim, foi um período de 4 anos. Então, foi um país que não teve ditaduras, portanto, não conseguiu enfrentar da maneira violenta como foi feita a repressão no Brasil, no Chile, na Argentina, no Uruguai, em todos os países da América Latina. A Colômbia sempre encarou seus problemas pela via democrática. E, obviamente, a democracia permite os excessos. Mas permitiu os excessos e também permitiu que, num determinado momento, a sociedade reagisse, certo? De uma maneira de não queremos, não aceitamos mais, e colocássemos na presidência alguém como Álvaro Uribe Vélez, que nos devolveu o país, o controle das instituições, do orgulho, do potencial do país. E que agora, com o presidente Santos, está dando uma continuidade perfeita dentro desse processo. Mas você acredita que a ditadura militar poderia ter acelerado essa questão? Eu não tenho dúvida. Agora, em detrimento de outros valores. Você está me perguntando, Carlos, você gostaria que a Colômbia tivesse vivido uma ditadura militar? Sim. De jeito e maneira alguma. A solidez das instituições na Colômbia é uma coisa que eu aprecio e que não existe em nenhum lugar da América Latina. Eu posso falar isso não como colombiano, como brasileiro, né? A insegurança jurídica que a gente vive no Brasil, a gente não vive na Colômbia. Nós temos no Brasil uma democracia ainda muito nova e que muitas vezes ainda atropelada, e a gente vê coisas que afortunadamente na Colômbia não vejo. Então, todo tem sua vantagem e sua desvantagem, mas particularmente, apesar de que toda a sociedade sofreu, nós encontramos um caminho dentro desse espírito democrático. E isso é muito interessante, porque isso significou diálogo, isso significou mudança, isso significou transformação em todos os sentidos da sociedade, na justiça, nos militares. Toda a sociedade teve que trabalhar e teve que colocar um aporte muito grande para transformar a situação em que o país estava imbuído. Já te acusaram de ligação com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Que fundo de verdade tem nessa história? Você vê uma coisa, Fernando, eu cheguei no Brasil no ano de 1983, 8 de fevereiro, aliás, dia 9, saí à noite e cheguei 9 de fevereiro de 83, quando os voos internacionais pousavam em Congonhas. Vim de Varig, lembro muito bem, faz 27 anos, né? Estou indo para o 28º ano. E eu cheguei ao Brasil com $1.100. Esse era o capital com que eu vinha, porque também não tinha nenhuma grande pretensão, como te disse, nem nenhum grande interesse, né?
vinha mais a passar bem. E trabalhava com uma empresa argentina que tinha montado filial no Brasil, né? Que é um curso de inglês? Era um curso de inglês, exatamente. Por coisas do destino, não abriram filial nem no Nordeste, nem no Rio de Janeiro, mas abriram em Curitiba. E são esses momentos em que a gente agradece a um poder superior por não ter me levado nem para o Rio, nem para o Nordeste, mais para Curitiba, porque aquela passagem por Curitiba, ter estabelecido a vida em Curitiba, ter formado família em Curitiba e ter me tornado empresário em Curitiba, foi fundamental na minha vida. Profissionalmente, foi a coisa mais importante que me aconteceu, porque em Curitiba eu aprendi soluções econômicas para países de terceiro mundo. Então, Curitiba não tem nada que não possa ser reproduzido, e isso foi trabalho de uma sociedade, de cultura cidadã, de civismo, separação de lixo, educação, tantas coisas que Curitiba se tornou um referencial e que afortunadamente aconteceu durante o período que eu estava em Curitiba, né? Ou seja, todo esse fervilhaço de Curitiba foi nessa época. Então, graças a Deus me deu muito bem, abri lá meu próprio curso, começamos a crescer, etc, etc. E nunca na vida tive necessidade, nem que tivesse necessidade, teria feito qualquer coisa que atentasse contra a minha dignidade, contra o meu orgulho como cidadão, como ser humano e principalmente como ente de uma sociedade, como pai e como esposo. Eu sempre faço questão de ser um referencial para minha família, principalmente para meus filhos, que sempre possam andar de cabeça erguida, com orgulho do pai que tem, do homem, do profissional e de tudo que eu faço com toda essa transparência. Agora, como você disse, né? Inveja destrutiva é uma coisa impressionante, né? Então, por que as pessoas não podem acreditar que existe sucesso simplesmente através do trabalho? Por que o sucesso tem que ter alguma relação com coisa errada? Por quê? Eu digo o seguinte, o Tocantins tem alguma coisa muito diferente nesse sentido. Por sermos uma sociedade nova, um estado com apenas 22 anos e Palmas apenas com 21, ainda ganhar dinheiro não é tão ruim como em outros lugares do Brasil. Eu acho que isso é um pouquinho também de concepção religiosa, né? Essa nossa formação cristã de que é mais fácil que passe um camelo pelo olho de uma agulha do que um rico entre no reino dos céus, é bem isso, né? Eu, apesar de não praticar nenhuma religião, sou ateu, graças a Deus, e adoro a maneira como os protestantes enxergam a vida, né? A grande festa do protestantismo nos Estados Unidos é a festa da ação de graças. É você agradecer a Deus pela riqueza que nos deu. Eu não quero agradecer a Deus por me fazer miserável. Eu quero agradecer a Deus, um poder superior, por me fazer rico, porque essa riqueza vai produzir bem-estar a mim, a minha família, certo? E eu posso irrigar isso também para a sociedade, como efetivamente eu acho que estou fazendo, né? Eu em Palmas estou gerando milhares de empregos, estou oportunizando, estou dando uma melhor qualidade de vida às pessoas que estão trabalhando comigo, às pessoas que visitam os negócios que eu faço, e eu acho que isso é fundamental. Esse é meu papel. Eu não me sentiria orgulhoso de ser pobre, certo? Eu me sinto orgulhoso de ser rico e de haver conquistado isso com muitíssimo esforço. Eu acho que isso é absolutamente válido e é um exemplo para a juventude, né? Eu não acredito que um poder superior me colocou na terra para eu ser pobre. Se Deus é pai, o pai quer que eu seja miserável, que eu passe fome, que meus filhos passem trabalho, que não tenham a melhor educação do mundo, que não vistam as melhores roupas, que não possam ir aos melhores restaurantes. Você é a favor da teoria da prosperidade? Sem dúvida, da prosperidade, da justiça social, certo? Eu acho da responsabilidade social. Eu acho que se eu tenho mais que os outros, eu sou obrigado a criar condições para que as pessoas melhorem de vida. Que no final de contas também é um excelente negócio. Cada emprego que eu estou gerando é um consumidor que também está gastando no próprio negócio que eu estou gerando.
Isso que eu entendo de capitalismo, isso que eu entendo de riqueza. Para eu ser cada dia mais rico, eu preciso fazer com que a base da pirâmide cresça muito. Infelizmente, o coronelismo que se implantou em alguns locais da América Latina e muito forte no Brasil não pensa dessa maneira, né? E quem é o coronel que plantou essa notícia? Bom, o coronel é aqueles 4 que têm terras gigantescas no estado, que são os maiores produtores e que, em compensação, têm um menor índice de desenvolvimento do estado. A troco de quê? Para essas pessoas, obviamente que não é interessante que se transformem as coisas, né? Uma sociedade educada, uma sociedade culta e com oportunidade faz com que esses sujeitos desapareçam. Ou seja, você está querendo dizer que essas pessoas são contra o desenvolvimento do Estado, Mas é isso? sem lugar a dúvida, que interesse tem um coronel com que o Estado se desenvolva? Que interesse tem em ter que discutir com um jovem os desejos, as aspirações? Que necessidade que tem de querer discutir com uma sociedade como um todo um projeto de desenvolvimento? É evidente que não tem interesse nenhum, isso não existe. Agora, estamos divididos em dois, assim como tem essas pessoas que são contra o desenvolvimento do Estado, tem os que são absolutamente a favor. Eu posso te dizer que eu tive inúmeros apoios em todos os sentidos, tanto de público e particular, e como falamos anteriormente no bloco anterior, o interessante é o balanço das coisas, né? O dia a dia você não pode tirar conclusões e aquilo lá não pode te tirar o sono. O importante é o objetivo final e se você consegue ou não atingi-lo. E já tem esse resultado. E o resultado está aí, né? Certo? Quantos desses mesmos depois eu vejo circulando no mall do shopping e dizendo, puxa, parabéns, eu sempre acreditei nisso. Agora, você vai me dizer, não, no Tocantins é diferente. Não, estava te falando de essência humana. É a essência humana. Isso é igual aqui e em todos os lugares do mundo. Você tomou alguma ação jurídica contra essas acusações? Não, eu tomei as ações do que você disse, né? Eu respondo, eu não consigo ficar calado, né? Eu exijo respeito, certo? Eu não permito de maneira alguma que alguém questione a minha moral, a minha ética. As atitudes, claro que são questionáveis, né? Ninguém é perfeito e cabe sempre essa discussão, essa contraposição de ideias que é muito interessante para o enriquecimento do debate, né? Mas não tocando as questões éticas morais. O ser humano é um ser político. Você concorda com essa linha? Tremendamente. Alguns mais que os outros. Particularmente, eu sou um ser muito politizado. Eu não sou médico e não sou político porque meu pai era ambas as coisas. E a medicina me deixava traumatizado, a especialidade dele de ser cirurgião, especialista em vias digestivas, e eu ver que o telefone tocava às 4 da manhã porque um paciente estava passando mal. Então, apesar de eu ter esse grande compromisso social, a tanto não chegaria de eu sair às 4 da manhã da minha cama para cuidar de um paciente, né? Acho que não é meu perfil. E a do político, porque um político sério e honesto como ele foi, só perdia dinheiro com a política, só trabalhava pelos outros, tinha filas enormes no consultório atendendo gente de graça. E então, apesar de que desde criancinho separava votos e já fazíamos as reuniões, os comícios, a política e tal, eu enxergava que aquilo era o caminho mais fácil para o empobrecimento econômico. Você toparia ser governador do Tocantins? Ah, toparia, com certeza. Eu acho um sonho esse estado. Qualquer coisa que você possa fazer em prol, insisto, de uma terra promissória com essa, com tanto potencial, com tanta coisa para ser feita, é claro que não dá para descartar. Mas tem hora que o governador acorda às 4 horas da manhã, ou obrigatoriamente teria? Não teria, acho que isso é uma questão de gerenciamento. Um governador não tem que acordar às 4 da manhã, ele tem que ter uma equipe que tem que estar acordada 24 horas por dia. Você acha que isso é possível aqui no Tocantins? Sem dúvida, como não? É toda uma questão de equipe, né? Minha mulher, Fernando, sempre diz uma coisa e infelizmente eu devo concordar com ela. Porque você sabe que mão de obra é complicado.